Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio. Embarcou no navio. Oh, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, rogamos pelo teu auxílio nessa hora. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de ler a tua palavra, compreender o seu contexto e aplicar, Senhor, para a nossa vida, nesse contexto em que estamos agora. Senhor, que a palavra do Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Esse é o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jonas é um livro muito conhecido nas igrejas. É um livro muito conhecido até mesmo fora da igreja, né? Muitas pessoas conhecem a história do profeta Jonas. Jonas é o famoso profeta fujão, né? A história do profeta Jonas é a história do profeta que foge e do grande peixe. Muitas pessoas dão todo o enfoque do livro no fato dele ter sido engolido por um grande peixe, né? Por ter sido lançado no fundo do mar, e as pessoas se focam nessa coisa e ficam nesse único fato sobre o livro de Jonas. A história de Jonas, ela é muito utilizada em classes infantis para ensinar as crianças sobre o dever da obediência e para ensinar a elas sobre o que acontece com quem desobedece a Deus. Mas, irmãos, será que a história de Jonas é sobre obediência? Será que o livro de Jonas gira em torno do dever que nós temos de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus? Será que é uma história sobre como podemos evitar o sofrimento se simplesmente formos obedientes? Será que é esse o objetivo, a intenção? Será que foi para isso que Deus permitiu e escolheu esse relato para estar na nossa Bíblia? Irmãos, nessa nova série, nesse novo momento, nós vamos investigar o livro de Jonas. E nós vamos descobrir que o tema desse livro é o mistério da misericórdia. Não é um livro sobre obediência ou desobediência, mas é um livro sobre misericórdia. A misericórdia de um Deus amoroso, que continua amando os seus e os persegue, se necessário, para trazê-los para a sua vontade. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? O tema desse sermão é fugindo de Deus. Por quê? Porque o nosso foco vai ser nos 3 primeiros versículos, que contam sobre a missão recebida pelo profeta e como ele reagiu a essa missão. Irmão, se você não compreender a missão, o contexto e o que estava envolvido, você jamais vai compreender por que ele fugiu. Eu tenho certeza que quando você lê, eu falo com certeza porque pelo menos comigo foi assim durante muitos anos. Quando você lê, você tenta se colocar no lugar do personagem e você pensa assim, por que ele fez isso? Por que ele fugiu? Por que ele não foi pregar? É tão simples. Era tão simples obedecer, era tão simples ir pregar. Eu não teria feito isso. Eu teria obedecido, é uma ordem simples demais. Você vai descobrir que a ordem não é nada simples. Que o que Deus pediu para ele não tem nada de fácil. E muitas vezes nós fazemos exatamente igual a Jonas. Aliás, você vai descobrir que se você estivesse no lugar dele, você teria feito exatamente a mesma coisa. Quem é Jonas? Quem são os ninivitas? E o que aconteceu então? Irmãos, o livro se inicia assim como começam outros livros proféticos. Olha só o versículo 1. Ele diz: a palavra do Senhor veio
a Jonas, a palavra do Senhor veio. É assim que começam os outros livros proféticos. Se você pega o livro do profeta Naum, por exemplo, ele começa assim: esta é a sentença, ou esta é a palavra do Senhor entregue a Naum. Você pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles sempre recebiam a palavra do Senhor. Eles recebiam uma missão. Em outras palavras, então, o livro começa como todos os outros. Porém, algo aqui no livro de Jonas é muito peculiar. É muito diferente. Tem duas diferenças aqui que são fundamentais, que colocam o livro do profeta Jonas numa categoria à parte. Quais são essas características? A primeira peculiaridade é que o livro de Jonas é o único. Jonas é o único profeta hebreu que é levantado e recebe a ordem de pregar para uma cidade estrangeira. Ele é o único. Não tem outro profeta hebreu que recebe essa incumbência. Você vai ter Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos eles são profetas ou de Judá ou de Israel, ou do reino do norte ou do reino do sul. Eles falam coisas para as nações? Falam, mas eles não são enviados para ir nessas nações pregar. Deus não dá essa missão para mais ninguém. É só Jonas que recebe essa missão. Então, por aqui você já percebe que a missão dele não tinha nada de comum. Não tinha nada de normal na missão que ele recebe. A segunda peculiaridade desse livro é que ele não é um discurso. Ele não é um conjunto de profecias como os outros. Se você lê Isaías, o que você vai encontrar? Uma narrativa? Não. O que você encontra? Um discurso. As palavras que Deus entregou para o profeta e foram registradas. No caso de Jonas, não é isso. Nós temos uma narrativa. Nós temos uma história que é dividida em duas cenas. A primeira cena está no capítulo 1 e 2. E ela vai mostrar para nós Jonas, os pagãos e o mar. Então tem essa estrutura. Se você ler capítulo 1 e 2, você vai encontrar Jonas sendo apresentado, depois os pagãos sendo apresentados e depois Jonas no mar. A segunda cena, que é capítulo 3 e 4, nós temos a mesma estrutura. Jonas sendo novamente apresentado, os pagãos novamente apresentados, mas dessa vez Jonas está na cidade. E o livro registra a reação do profeta diante dos pagãos no mar e a reação do profeta diante dos pagãos na cidade. Então, é essa a estrutura que o livro segue. Eu peguei um quadro aqui que detalha melhor o esboço desse livro. Se vocês quiserem, depois eu posso até compartilhar. Mas para nós compreendermos ainda mais esse livro, nós precisamos responder algumas perguntas. Primeiro, quem é Jonas? Quem foi Jonas? Isso traz luz. Isso traz entendimento para nós. Jonas, quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. E aí você segura Jonas para depois você não ter dificuldade de achar. 14. Segundo Reis 14, nós vamos ler o versículo 23, que diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. Jeroboão é o rei, certo? E qual é o local em que ele reina? Samaria. Onde fica Samaria? Samaria é a capital do Reino do Norte. Samaria é a capital de Israel. Ok? A história do povo de Deus, ela nos conta
que há um determinado momento em que há uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte é Israel. Reino do Sul é Judá. A gente tem mania de falar sempre Israel. Israel, Israel, Israel. Não. Há uma divisão. Israel ao norte, Judá ao sul. E a capital de Judá, Jerusalém. A capital de Israel, Samaria. Ok? Então, Jeroboão é o rei e a cidade é de Samaria. E reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Efer. Nossa, quantas palavras! Parece uma sopa de letrinhas. Vamos destrinchar, vamos entender o que é isso. Quem era Jonas? Jonas era filho de Amitai, certo? O nome Jonas significa pomba e o nome Amitai significa verdade. Então Jonas ele era filho da verdade. Esse era o nome do pai dele, Amitai. Não sabemos se o pai dele também era algum tipo de profeta. De onde que Jonas vinha? Jonas era de Gate-Efer. Esse lugar, essa cidade, ela fica na região da Galileia, a cerca de 3,2 quilômetros da cidade de Nazaré. Olha que interessante. Os fariseus, quando eles brigam com Jesus, eles dizem o seguinte: olha, nós não temos notícia de que tenha saído algum profeta da Galileia. Ah, e o profeta Jonas? O profeta Jonas é da região da Galileia, de próximo de Nazaré. Então, esse profeta veio de lá. E ele era um profeta muito conhecido no Reino do Norte, muito popular. Por quê? Se você leu com atenção, você percebeu que tinha um rei mau chamado Jeroboão, que fez tudo que era mal diante de Deus. Mas ele restabeleceu os limites de Israel de acordo com a palavra do profeta Jonas, filho de Amitai. O que significa restabelecer os limites? Significa reconquistar a terra. Israel tinha sido invadido, saqueado, os povos vizinhos viviam guerreando contra Israel. Mas mesmo debaixo do governo de um rei mau, o Senhor permitiu que Israel fosse vitorioso e conseguisse reconquistar parte da sua terra, parte dos seus limites. E quem era o profeta que falou que isso ia acontecer? Jonas. O que vocês acham que o povo pensava de Jonas? Jonas era um profeta da vitória. Jonas era um profeta benquisto. Jonas era um profeta amado, porque ele profetizou a vitória de Israel. E Deus entregou essa vitória para Israel. Então, Jonas, as profecias dele eram a favor de Israel. E ele era um homem extremamente nacionalista. O que é um homem nacionalista? É um homem apaixonado pela sua nação. É um homem apaixonado pelo seu povo. Um homem apaixonado por Israel. Já viu o pessoal que vai para a Avenida Paulista com as bandeiras do Brasil nos feriados, as camisetas da seleção brasileira, cantam o hino nacional, são nacionalistas. O profeta Jonas, ele era um profeta nacionalista. Ele acreditava firmemente na aliança de Deus com Israel. E ele acreditava que Deus ia cumprir a sua aliança, que Deus tinha escolhido Israel, que Israel era o povo eleito, e esse povo seria vitorioso. Contra quem? Contra os seus vizinhos. Contra as nações ao redor, os inimigos. Então quem é Jonas? Jonas é um profeta orgulhoso. Um profeta nacionalista. Um homem muito crente. Muito firme. Muito decidido. E muito amado. E quem são os ninivitas? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que responder. E aí você vai começar a entender as coisas. Quem são
os ninivitas. Irmãos, Nínive era a capital da Assíria. Era a cidade capital da Assíria. Ficava a 800 quilômetros de Samaria. Imagina você fazer uma viagem de 800 quilômetros a pé ou a cavalo ou de camelo. Imagina essa viagem. 800 quilômetros de distância. Era uma cidade muito grande. Alguns estudiosos estimam que ela tinha mais de 400 mil habitantes. Muito grande. Uma cidade enorme para os padrões daquele tempo. A Síria, que era um império em ascensão. Era extremamente militarizado, fortes, velozes, com um exército profissional, cruel e muito feroz. Um exército cruel, profissional, organizado, e estavam crescendo, destruindo tudo. Para você ter uma noção da crueldade dos assírios, escute essa citação aqui. Depois de capturar inimigos, os assírios normalmente cortavam-lhes as pernas e um braço, e deixavam o outro braço para poderem cumprimentar a vítima. Apertando-lhe a mão com escárnio enquanto ela morria. Forçavam os familiares das vítimas a desfilar carregando a cabeça de seus entes queridos, espetadas no alto de estacas de madeira. Arrancavam a língua dos prisioneiros e esticavam seus corpos com cordas para poderem ser esfolados vivos e ter a pele exposta nas muralhas da cidade. Queimavam adolescentes vivos. Aqueles que sobreviviam à destruição da sua cidade estavam fadados a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. Os assírios foram chamados de Estado terrorista. Então nós temos um profeta hebreu, extremamente nacionalista, confiante na vitória do seu país, confiante de que sua nação ia massacrar os vizinhos, que os vizinhos eles mereciam ser destruídos. E nós temos um povo cruel. E Deus então chama o profeta e diz o seguinte para ele: levanta e vai pregar contra Nínive. Aí você pensa assim, ué, tá certo, prega contra Nínive. Deus tem que destruir mesmo Nínive. Deus tem mesmo que fazer isso. Irmãos, qual é o dilema aqui? Qual é o dilema do profeta? O dilema dele é que nada. Eu quero que você ouça muito isso. Eu falo isso até com temor. Mas nada na missão de Jonas fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido, nem do aspecto do ponto de vista prático, nem do ponto de vista teológico. Não fazia sentido nenhum. Olha só, do ponto de vista prático, se Jonas contasse a sua missão para algum colega hebreu, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser, no mínimo, ridicularizado, zombado, escarnecido, preso. Ele poderia ser preso por trair os interesses nacionais. Você é um traidor. Você vai pregar para Nínive? Tá doido? O que te deu? Não foi Deus quem te falou isso. Não pode ter sido Deus. Em segundo lugar, quais as chances de um hebreu sozinho pregar para uma cidade de 400 mil pessoas e ter sucesso? Qual a chance, matematicamente falando? Zero. Imagina, só para você ter uma noção da grandeza disso. Vai para a Segunda Guerra Mundial. Ali, nos anos de 39 a 45. Imagina um judeu, sozinho, que se levanta e decide pregar nas ruas de Berlim, capital da Alemanha nazista. Qual que é a chance de dar certo, Elvis? Quantos quarteirões ele vai conseguir pregar? Vai ser trucidado. Não faz sentido nenhum isso. Outra coisa, do ponto de vista prático, se a mensagem de Deus é que ele ia destruir Nínive, por que avisar?
para que contar para os ninivitas que a cidade iria ser destruída se Deus já tinha tomado a sua decisão? Pensa. Só faz sentido Deus ter mandado ele avisar se houvesse a possibilidade dos ninivitas se arrependerem e não serem destruídos. Não é verdade? É o único sentido do aviso de Deus. Ué, se ele vai destruir, por que ele só não destrói? Por que só não manda o fogo e enxofre em cima desse povo? Por que ele só não queima esses cruéis? Para que um profeta tem que deixar Samaria, viajar 800 quilômetros sozinho para avisar eles? É claro, o profeta tem que fazer isso porque existe uma chance. E o profeta precisa falar para eles disso. Aí a gente chega no dilema do profeta. Você gostaria de pregar em Nínive? É fácil obedecer? Tem um aspecto teológico ainda. Do ponto de vista prático, não fazia sentido. Mas do ponto de vista teológico, muito menos. Sabe por quê? Porque existe um profeta antes de Jonas, chamado Naum. E o profeta Naum deu uma sentença contra Nínive. E disse que Nínive seria destruída. Do ponto de vista teológico, se Jonas fosse pregar em Nínive e Nínive não fosse destruída, ele ia se complicar com Naum. Porque Naum seria então denunciado como um falso profeta. Ele profetizou uma coisa que não se realizou, que não se cumpriu. Irmãos, do ponto de vista prático, do ponto de vista teológico, não tem nada que faz sentido aqui. Nada encaixa. Todo o conhecimento que ele tinha sobre Deus, sobre a aliança de Deus com Israel, toda a teologia dele, bonitinha, toda a parte prática, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo estava se desmanchando no ar, porque Deus tinha mandado ele se levantar e ir pregar para a grande cidade de Nínive. Sabe qual é a conclusão que Jonas chegou aqui? A conclusão de Jonas, ouça isso aqui muito bem, a conclusão de Jonas é: se Deus existe, ele não sabe o que ele está fazendo. Claramente ele não sabe o que está fazendo. Claramente essa missão não faz sentido nenhum. Então eu tomo uma decisão. O que a Bíblia diz? Versículo 3. Jonas se levantou. Olha o versículo 2. Qual que é a ordem de Deus? Levante-se. O que o versículo 3 diz? Jonas se levantou. E aí nós ficamos assim: uau, que homem obediente. A palavra diz levante-se e o versículo seguinte diz se levantou. Mas aí vem uma conjunção adversativa. Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E aí ele diz o seguinte: desceu a Jope. Irmãos, qual é a decisão de Jonas? Decide fugir. Ele se levanta, mas ele vai na direção contrária. Se Nínive estava para o norte, ele se levanta para ir para o sul. Jonas não quer cumprir a missão. Ele acha que Deus não sabe o que está fazendo. O problema de Jonas não é com a missão. O problema de Jonas é com Deus. O problema de Jonas é com a soberania de Deus. E é por isso que ele decide fugir. E alguns estudiosos vão dizer que o livro de Jonas é o livro da descida. Por que é o livro da descida? Porque a partir do momento que ele se levanta para fugir de Deus, ele começa a descer. Ele desce para Jope, depois ele desce para o porto, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o convés do navio e no fim das contas ele desce para o mar. É isso que nós vamos encontrar então em Jonas, o profeta da descida, o profeta da queda, o profeta do afundamento. Tudo por quê? Porque Jonas duvidou de Deus. Jonas duvidou da bondade, da misericórdia e da sabedoria de Deus. Irmãos, assim como Jonas, nós temos uma ideia de como Deus deveria agir ou de como ele deveria deixar de agir. Nós formamos um quadro, nós temos uma noção,
e estabelecemos alguns passos para Deus. Senhor, olha, nessa situação, eu espero que o Senhor haja assim. Nessa outra situação, eu espero que o Senhor haja de outro jeito. Então nós temos uma noção de como nós esperamos que Deus haja. Mas quando Deus não segue o nosso roteiro, o nosso plano, aí nós começamos a duvidar de que Ele realmente é bondoso. Nós começamos a duvidar imediatamente de que Ele realmente é sábio. E nós começamos a questionar. Se Deus existe, Ele não pode saber o que Ele está fazendo. Se Deus existe, Ele não sabe governar. Olha, irmãos, como que isso é prático. E eu cheguei no ponto mais difícil do sermão aqui. Depois de um resultado ruim de um exame, é muito fácil você se sentar na cadeira e questionar a bondade de Deus. Ele não pode saber o que Ele está fazendo agora. Agora que as coisas iam bem, um câncer, uma doença assim, Ele não pode saber o que Ele está fazendo. Por que que ages dessa maneira? Por que que fazes dessa forma? Eu estou nesse emprego há anos. Eu sou o melhor empregado, o melhor funcionário. Eu simplesmente não consigo uma promoção. Eu simplesmente não tenho rendimentos. E eu sei que Deus controla todas as coisas e eu sou fiel. Não faz sentido. Deus não deveria estar me abençoando? Por que que o meu colega que não ama a Deus e é ímpio cresce e eu não? Por quê? Porque nós temos uma ideia do que Deus tem que fazer. Aquele relacionamento, aquele casamento que você planejou, esperou e orou por tantos anos, acaba, se desfaz. E aí você se questiona. Deus não pode saber o que Ele está fazendo. Deus não pode saber. Se Ele existe, a gente começa a questionar até a existência. Se Ele existe, eu não sei o que Ele quer, porque isso não faz o menor sentido. E aí um pastor, amado pela sua igreja, vai fazer uma manutenção na sua casa, cai, bate a cabeça e morre. Deixa os seus 4 filhos, a sua esposa. Deus sabe o que está fazendo? Faz sentido do ponto de vista prático? Eu estou desafiando a sua fé. E eu estou te mostrando que nós somos como Jonas. Diante do imponderável, daquilo que nós não compreendemos, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós continuamos a confiar na bondade de Deus, ou então nós fugimos. Damos no pé. Vamos embora. Olha só, quando Adão e Eva estavam diante do fruto, lá no jardim, Deus não deu para eles maiores explicações, Ele só falou, morrereis. Mas por quê? Não faz sentido. A fruta é boa, é tudo bonito, não foi o Senhor que criou? Não faz sentido. Então o que eles decidem? Desobedecer, pegar o fruto e comer, porque não faz sentido. Não faz sentido. O que você faz quando você duvida de Deus? O que você faz quando você duvida da bondade de Deus? Você deixa de orar? Você abandona a leitura das Escrituras? Você abandona a prática da piedade? Você se entrega ao pecado e foge de Deus? Afinal de contas, não está me adiantando nada ser justo. Vou fazer aqui essa fraude na declaração do imposto de renda. Vou fazer aqui esse negócio. Eu vou me entregar aqui a essa mulher que não é a minha esposa. Eu vou olhar aqui essas coisas na internet. Eu vou me entregar ao pecado. Eu vou descer para Jope. Por quê? Porque ser fiel, para mim, não tem adiantado nada. Deus me deu uma missão difícil. Irmãos, quando as coisas não fazem sentido, nós precisamos decidir se nós vamos continuar confiando em Deus ou se nós vamos fugir dele. Ou se nós vamos deixá-lo. Será que Deus sabe o que é melhor? Existe uma outra forma de fugir de Deus. Não é só se entregando ao pecado, abandonando os cultos, abandonando a igreja, abandonando a Bíblia, abandonando tudo. Mas você também pode fugir de Deus abandonando a missão. Olha só, e o Caleb falou isso na aula, de novo. O que Deus nos disse?
ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aí você olha e fala assim, mas Deus não tem os seus eleitos? Tem. Eles não serão salvos? Serão. Faz sentido eu ir pregar? Aí você deduz que não faz sentido. Então o que você faz? Foge da missão. Até porque você não quer pregar para aquele seu vizinho que te atormenta. Até porque você não quer receber aqui na igreja aquela pessoa que te causou mal. Até porque nós não queremos a salvação daquelas pessoas que estão destruindo o país, destruindo a cidade, destruindo a igreja, destruindo tudo ao redor, dos cruéis, dos orgulhosos. Nós queremos a salvação de quem? Da nossa família, dos nossos amigos, do nosso círculo. E as pessoas lá de fora? Quem está lá na biqueira, você vai lá pregar? No bordel, você vai lá se esforçar para tirar essas pessoas de lá? Nos hospitais, na cadeia, você quer a conversão dos prisioneiros, daqueles que causaram mal à sociedade? Você espera que eles se arrependam? É interessante, porque nós recebemos muito esse questionamento. Então é isso. A pessoa vive uma vida inteira de pecado, depois ela faz uma oração, se arrepende dos seus pecados, se entrega a Jesus e está tudo bem? Faz sentido? Nós não queremos. E aí, dia desses, eu recebi uma pergunta assim: por que Deus nos manda amar os nossos inimigos, mas Ele não ama os inimigos dele? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta. E quem diz que Deus não ama os inimigos dele? Deus quer que os ninivitas ouçam a mensagem. Porque Deus pretende salvá-los. Mas você tem fugido da missão. Eu tenho fugido da missão. E isso também é fugir de Deus. Quanto que você está envolvido com missões? Tem uma frase que diz que todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Ou você está envolvido em missões, ou então você conhece a verdade, está guardando ela para si. E isso é fugir de Deus. Porque Deus nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Temos feito? Se não temos feito, nós temos fugido. E aí? Quem é você na história de Jonas? Jonas, o fujão, o desobediente. Uma outra coisa, e nós já estamos caminhando para a conclusão, não deve escapar dos nossos olhos, é que Deus vê o pecado das cidades. Deus vê a maldade. O pecado, aquele pecado que você gosta, que você ama, que está no seu coração, brotando, florescendo, germinando e dando seus frutos podres, esse pecado está subindo diante de Deus. E haverá um momento em que o cheiro se tornará insuportável, porque é isso que Deus diz. O pecado deles, o aroma, o cheiro, subiu até mim. Então você vai e prega lá em Nínive, porque eu vou destruí-los. Deus está vendo o pecado das cidades. Deus está vendo o pecado de Brasília, Deus está vendo o pecado de Nova York, Deus está vendo o pecado de São Paulo, Deus está vendo o pecado do Brasil, Deus está vendo o pecado de todas as cidades, Deus está vendo o pecado de Aramina, Buritizal, Igarapava, Deus está contemplando. E Ele nos manda pregar, porque eles serão destruídos, os pecadores. Eu quero terminar trazendo um paralelo que Tim Keller traz no livro O Deus Pródigo. No livro Deus Pródigo, Tim Keller argumenta que Jonas é uma versão antiga da parábola do filho pródigo. É uma versão do Antigo Testamento dessa mesma parábola que Jesus vai contar lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 32. E na parábola do filho pródigo, nós encontramos dois personagens que querem fugir. Dois. Talvez você se lembre de um, mas tem dois. Um deles é o filho mais novo. Como que o filho mais novo quer fugir do pai? Ele pede a sua herança. Ele é depravado, ele quer que o pai morra antes da hora. Ele detesta o pai. Ele não tolera o pai. Ele quer fugir, ele quer ir embora, viver a vida dele. Esse é o filho
mais novo, como ele foge do pai? Ele foge para terras longínquas, para se gastar em prazeres, deleites, festas extravagantes. A palavra pródigo significa extravagante. E ele é pródigo porque ele vai gastar de forma extravagante a sua herança. Ele foge, não é verdade? Mas tem um segundo personagem que também quer fugir. E esse é o filho mais velho. Como que ele quer fugir? Aí você fala assim, mas ele ficou em casa, ele está lá com seu pai, ele não foi embora, mas ele quer fugir. Como que o filho mais velho quer fugir? Ele deseja fugir do pai, controlando o pai. Ele deseja fugir do pai da seguinte maneira: quando o filho mais novo é recebido de volta, arrependido, qual é a reação do filho mais velho? Quem se lembra? A reação do filho mais velho é indignação. Pai, esse depravado, esse teimoso, esse rebelde, ele pediu a herança, desejava a sua morte, pegou todos os seus bens e foi embora, gastou de forma extravagante. Eu fiquei aqui, eu obedeci, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu cumpri todos os seus mandamentos, eu fiz tudo como manda o figurino e agora o Senhor vai receber ele? Uma festa? Vai colocar um anel no dedo? Vai chamar ele de filho? Alguém que queria sua morte? Esse depravado. Sabe o que o filho mais velho quer, irmãos? Ele quer manter o pai sob controle. Eu ajo assim e você deve agir de acordo com o que eu espero. Isso também é uma forma de tentar fugir. Mantendo o outro sob controle. O pai não pode agir fora do script. E por que isso tem a ver com Jonas? Isso tem a ver com Jonas porque Jonas, ele não se conforma que os ninivitas tenham oportunidade de arrependimento. E ele demonstra, com a atitude dele, que ele quer controlar a Deus. Ele quer que Deus haja como ele espera, como ele deseja. Só que Jonas se esquece que ele também foi alcançado pela misericórdia. Olha essa citação do Tim Keller. A menos que Jonas consiga enxergar o próprio pecado e veja a si mesmo como alguém que vive inteiramente pela misericórdia de Deus, ele nunca vai entender como Deus pode ser misericordioso para com pessoas más e ainda continuar sendo justo e fiel. Sabe qual que é o problema de Jonas? O problema de Jonas é o problema da igreja. Nós somos justos, nós somos fiéis. Eu estou aqui porque eu fiz por onde? Eu mereço ser abençoado. Eu mereço o céu. Eu mereço a sua bênção. Eu mereço, porque eu criei. Quando eu ouvi a mensagem, eu me arrependi, eu fiz o que deveria ser feito. Agora, essas pessoas que estão aí fora, elas, Senhor, olha o que acontece. Senhor, veja bem o que está acontecendo nas ruas, nos motéis, nos bordéis, nas penumbras da cidade. Olha o que essas pessoas estão fazendo. Elas não creem. O Senhor é justo punindo elas. E aí o crente se esquece que um dia ele estava lá e foi alcançado pela misericórdia. É por isso que ele não entende como que Deus pode ser justo e fiel enquanto ele ama as pessoas más e desgraçadas. Assim, a história de Jonas, com todas as suas reviravoltas, nos fala de como Deus conduz Jonas, às vezes pela mão, outras vezes pela nuca, para lhe mostrar essas coisas. Que coisas? O mistério da misericórdia, o mistério da compaixão. Assim, a menos que você enxergue o seu próprio pecado e entenda que a sua vida inteira você dependeu e depende da misericórdia de Deus, você nunca vai entender a história de Jonas, você nunca vai entender as coisas que Deus faz, você nunca vai entender que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e como Ele quer. Deus falou para Jonas, levanta e prega para os ninivitas. Se você não entender que a sua vida inteira, a minha vida inteira, nós dependemos da misericórdia, nós nunca vamos entender o que Deus faz.
Irmãos, as coisas vão dar errado na nossa vida. Isso vai acontecer. Nós vamos receber notícias tristes. Fatalidades vão acontecer. Eu falo isso com muito temor, porque eu mesmo não sei como que eu reagiria diante dessas coisas. Eu estou sendo muito franco, mas eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou falando da minha palavra. E quando nada fizer sentido, você ainda vai acreditar que Deus é bom? Você ainda vai acreditar que Deus é misericordioso? Você ainda vai acreditar que Ele é sábio? Ou você vai fugir? Nós estamos tentando controlar Deus. Nós dizemos assim: Senhor, eu não entendo. Eu estou sendo bonzinho. Eu sou moral. Eu dou dízimo. Eu sirvo na igreja. Eu sou uma boa pessoa. Então, me deixe em paz. Não se intrometa nos meus relacionamentos. Não se intrometa. Sabe, irmãos, tem áreas que nós não queremos que Deus entre. Ai, porque se Deus mexer aqui, nossa, mas isso aqui vai me dar uma dor de cabeça, vai me dar um problema. Se Deus resolver me julgar por causa desse pecado, eu estou lascado. E aí a gente quer que Deus o quê? Longe. Então a gente é bonzinho, faz tudo conforme manda o figurino, para que Deus fique bem longe de nós. Ó, bandeirinha branca, estamos em paz. Por favor, não tome as suas decisões intempestivas, sabe? Gravidez que ninguém estava planejando, fora de hora, mortes que acontecem, coisas boas, coisas ruins, tudo junto, misturado, e a nossa vida vai acontecendo. E aí quando você tem um suspiro, você fala, não acredito, saiu tudo do script de novo, tudo do roteiro outra vez. Mas é que é Deus o soberano, é Ele quem governa, é Ele quem determina os rumos da história, Ele quem conduz o coração do rei para a direita ou para a esquerda, assim como Ele conduz o rio. Mas nós queremos Deus longe. Segundo lugar, eu me sujeito às regras de Deus no culto, mas na minha família, quem manda sou eu. Eu me sujeito às regras de Deus no culto, mas no meu namoro isso é um assunto particular. No meu ventre isso é um assunto particular. Nos meus relacionamentos isso é um assunto meu. Eu quem decido, eu quem defino. Deus manda na igreja dele. Na minha casa, quem manda sou eu. Esse é Jonas. Olha, Senhor, tudo bem. O Senhor é soberano, mas eu não vou participar disso. Eu não vou manchar a minha história. Eu não vou sujar minhas mãos indo lá pregar para os ninivitas. O quanto você entrega o seu trabalho nas mãos de Deus? O quanto você entrega a sua vida nas mãos de Deus? O quanto você tem confiado no Senhor? Irmãos, ser o irmão mais velho, estar dentro da igreja, ser um profeta hebreu, nacionalista, carregar todos esses títulos, não é sinal de que vai tudo bem com a sua alma. Porque talvez você tenha fugido de Deus e nem tenha se dado conta disso. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Como você está fugindo de Deus? Em que área? Em qual aspecto da sua vida que você não quer que Ele seja Senhor? E por causa de quê é que você tem duvidado da bondade e da sabedoria de Deus e tem fugido dele? Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir para Ele nos dar entendimento, sabedoria. Mas, acima de tudo, a grande verdade é que nós queremos entender demais e confiar de menos. E obedecer menos ainda.